Vamos continuar hoje no estudo do livro da Esperança de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido de Xavier. Nós estamos no capítulo 3, na construção do futuro. Emmanuel, nesse capítulo, ele pega um trecho de João, capítulo 18, versículo 36, onde João diz o seguinte: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. E Emmanuel destaca um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, item 3. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo com que os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Nessa fala aqui, ele aborda uma questão e por que não dizer até uma problemática muito comum que nós vivemos hoje em dia, que é a preocupação que nós temos muitas vezes quando nós vamos iniciar a nossa tarefa no campo do Evangelho. E a gente acha que a gente quer, nosso ímpeto, a nossa vontade é fazer um futuro melhor, fazer um mundo melhor. Quantas vezes a gente não ouve falar: eu preciso preocupar porque que mundo que eu vou deixar para o meu filho? A gente pensa muito nisso. E aí a gente pensa em começar esse trabalho evangélico, mas aí nos deparamos com pessoas da sociedade, quando não da sociedade comum, mas também da nossa sociedade onde nós vivemos, os nossos familiares. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o trabalho do evangelho e o que significa esse trabalho na nossa vida, na nossa existência. Nós precisamos trabalhar isso. Nós nos deparamos, muitas vezes, com pessoas que têm um pensamento ainda muito imaturo. É como se fossem crianças espirituais. Não entendem, não têm uma capacidade de raciocínio para poder entender a mensagem do Cristo, não conseguem compreender, por isso se perdem nas coisas do mundo. Tudo é uma questão de tempo para eles. Existem aqueles que vivem entre lágrimas. É tanto sofrimento que essas pessoas têm, tantas lágrimas que derramam, que acabam duvidando de tudo. Não acreditam em nada. Deus é injusto, o que será que eu fiz? Essa pessoa também não está preparada para entender isso. Vaidade com poder financeiro. A pessoa, quando ganha dinheiro, tem um ditado que diz que o pior rico é aquele que foi pobre e se tornou rico. Eu não sei se é verdade, porque eu não conheço nenhum nem outro. Mas o poder financeiro, com certeza, ele altera o nosso comportamento. Nós nos tornamos vaidosos com o dinheiro. A gente acha que porque eu tenho dinheiro eu posso tudo. Nós temos hoje em dia várias sociedades humanas no mundo que têm por hábito e estimula nas crianças para que eles sejam adultos que persigam o dinheiro. Essa vaidade, por causa do poder financeiro, por causa do poder que dá ao mundo, o mundo nos impede de buscar o verdadeiro poder da vida após a morte. Pessoas que exercem um poder qualquer. Quando a gente fala pessoas que exercem um poder qualquer, eu não estou falando daquele presidente, de governador, de políticos. Não, eu estou falando do poder simples, poder comum. Às vezes a pessoa é chefe numa empresa onde trabalha e esse poder já cresce na cabeça dele. Ele se transforma, ele se muda, ele fica achando que ele é o top, que ele é o máximo. E ele não está nem aí para poder seguir, construir aquele mundo de Jesus Cristo dentro dele, ou ao seu redor, menos ainda.
Existem as pessoas também que se fecham dentro do egoísmo, mas o egoísmo tanto que cega a pessoa. Ele só vê o que lhe interessa. Ele só vê aquilo que lhe vai trazer algum bem, e esse bem é sempre um bem transitório, um bem material, um bem-estar. Existe também aquelas pessoas que vivem honradas, que recebem honras, são as dignidades mundanas que diz Emmanuel, e que a gente poderia traduzir em fama, porque a pessoa ela é cheia de dignidade, ela se sente valorizada, ela se sente... A gente não pode se deixar levar por esses pensamentos, por esse comportamento dessas pessoas. Vejam, não são pessoas más, mas não são pessoas, mas nenhum desses casos que eu citei são pessoas más, são apenas vítimas de uma ilusão. O que acontece é que quando nós chegamos aqui no mundo, nós encarnamos, na maioria das vezes, acontece que de nós não temos um grau de conhecimento ou mesmo um sentimento de fé fortalecido dentro de nós. E a gente vê as coisas do mundo, a gente se envolve tanto com as coisas do mundo, com tantas preocupações, a gente se envolve com tanta coisa que a gente tem que fazer. Imagine você, casado, pai de 2, 3 filhos pequenos, precisando trabalhar para sobreviver. Então, a gente realmente se ilude, não fica correndo atrás do que realmente interessa, e a gente pensa só em dinheiro. Não porque nós somos, cegos pelo dinheiro, mas é porque o dinheiro passa a ser a nossa necessidade número 1. Deveríamos reservar um tempo para cuidarmos da nossa alma, para cuidarmos do nosso lado espiritual, mas frequentemente não fazemos isso. Não fazemos. Então, não podemos ver essas pessoas com esse comportamento como pessoas más. Mas a gente também não pode ver essas pessoas vítimas da ilusão e falar assim, se ninguém quer fazer, então também não vou fazer. Não pode ser assim também. Ficar esperando dos outros para você fazer o seu. Então você vive, às vezes, mergulhado no meio, mergulhado no ambiente, onde ninguém quer nada com nada, com relação à vida futura, ao reino de Jesus, que é o reino após a morte, ao reino na espiritualidade. Ninguém está preocupado com isso. E aí você se desanima. Só eu. Aquele lá me ofende, eu perdoo. Ele me ofende outra vez, eu perdoo outra vez. Mas só eu. Por que não eles? E aí a gente começa a fracassar na nossa tarefa. Porque a tarefa que nós temos, ela é nossa. Esses que vivem ainda na ilusão da matéria, eles também terão a época deles. Um dia eles também terão de se desfazer de tudo isso para seguir o Cristo. Se o seu dia chegou, o deles também chegará. Mas chegará no tempo deles, no momento deles, não no nosso momento. E nós não podemos ficar aqui sentados esperando que eles se manifestem para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Não. Por quê? Porque o trabalho que me compete fazer é problema meu, só meu e de mais ninguém. E o trabalho que compete a essas pessoas que estão à nossa volta, familiares ou não, é o trabalho que compete a eles. Não é problema meu isso. O meu problema qual que é? É trabalhar em mim os valores do Cristo. Tá certo, eu não sou assim, sabe, aquele espírito elevadíssimo, você não é esse espírito puro, você também tem problemas. Eu também tenho problemas, nós precisamos rever muita coisa dentro de nós. O que nos difere deles é que nós já começamos o nosso trabalho, eles ainda não. Nós já sabemos da necessidade que temos de realizar um trabalho, eles ainda não. Por isso, preocupa-se com você. Você não pode se atrasar no seu trabalho, na sua tarefa, porque os outros estão se demorando com coisas que não valem a pena. Siga seu caminho, siga trabalhando, não perca esperança, não perca fé. E lembre-se, é ruim você perdoar 3, 4 vezes a mesma pessoa pelo mesmo problema? Claro que é, não é fácil, porque nós ainda não aprendemos a perdoar 70 vezes, 7 vezes, como ensinou Jesus Cristo. E só lembrando que 70 vezes, 7 vezes não é uma conta de matemática. É uma frase que significa infinitas vezes.
tem que perdoar, sempre. E perdoar não é se deixar fazer de bobo. Você não pode deixar que as pessoas pisem em cima de você a pretexto de você ser bonzinho. Porque, veja, o grande problema nosso, que inclusive consta no livro dos Espíritos, é que a pretexto de ser bonzinho, eu permito que o mal me domine. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Não podemos nos entregar ao mal, precisamos reagir ao mal. E é por causa do silêncio dos bons que o mal prolifera. Os bons fazem muito silêncio dentro da maldade, confundindo esse silêncio com perdão, às vezes deixa para lá. E não pode. Precisamos reagir ao mal, mas reagir com maturidade espiritual. Então não podemos confundir omissão com perdão. São duas coisas completamente diferentes. O que os bons fazem hoje é serem omissos. Então temos que tomar cuidado nisso. Porque você vendo essas pessoas à sua volta, iludidas com as coisas da matéria, fazendo coisas que certamente vai trazer para eles uma carga de sofrimento muito pesada. Você precisa seguir o seu caminho. Lembre-se, cada um de nós vai ter aquilo que escolheu. Apenas a pretexto disso, vale lembrar o seguinte: quando foi que você leu ou ficou sabendo que o mentor de alguém impediu que esse alguém fizesse o que ele queria fazer, mesmo sabendo que essa coisa ia trazer consequências más para ele? Muito sofrimento. O mentor não interfere, porque ele deixa a gente seguir o nosso caminho. Existe uma frase também muito interessante que vem ao caso, que amar também é deixar ir. Então, se os seus parentes são pessoas ainda iludidas com a matéria, ame-os e deixe-os seguir o próprio caminho. E você preocupe-se com o seu, porque o seu trabalho já começou. Não pode se atrasar por conta disso. Esse é o recado de Emmanuel para a noite de hoje. E nós ficamos por aqui nessa nossa breve análise. Agradecemos a sua atenção. Se quiser deixar perguntas e comentários, deixe, teremos o prazer de responder. Fiquem todos em paz, com muito amor e alegria. Graças a Deus.